Ok, Olga. Então, eu vou falar uma realidade para vocês. Quando eu entrei, porque eu sou formada em arte, então eu falei assim, bom, tem 9 salas na minha escola. Eu falei, eu vou dar aula de arte, serão poucas aulas, e o resto eu devo fazer algum horário de estudo, alguma coisa. E aí, quando eu cheguei lá, eu tive que dar projeto de vida, que eu nunca tinha ouvido falar. Então, eu dava arte e projeto de vida, foi o que também assustou. A segunda parte, como eu estava falando, foi a avaliação dos alunos. Que história é essa? O aluno vai me avaliar, vai avaliar meu trabalho, e aí vem aquela dúvida: que formação que o aluno tem para me avaliar? E se naquele dia que ele for dar uma nota para mim, ele tiver com raiva de mim por conta de alguma coisa? Porque o aluno fica, né? Chateado, porque a gente às vezes dá uma nota baixa. Então a gente tinha esses medos. Se o aluno seria sincero na hora dessa avaliação. E tudo isso deixava a gente apavorado. Então, assim, o começo foi muito difícil. Eu sei o que vocês estão sentindo, porque eu senti isso também, né? Então, a gente foi caminhando e foi descobrindo que era uma nova escola. Uma coisa que eu vou falar para vocês, esqueçam a escola normal que vocês tinham até o ano passado. A partir desse ano é uma nova escola, é totalmente diferente, tá? O aluno tem liberdade, começa porque o aluno é protagonista. Então, o aluno, ele tem que fazer as coisas, ele tem que interagir, ele tem que ter iniciativa. E o aluno, ele vai fazer isso, entendeu? Ele vai interagir, ele vai fazer as coisas, e assim, a gente fica com um pouco de medo disso, mas no final dá tudo certo. A minha matéria hoje é protagonismo juvenil e arte, né? No protagonismo, a gente ensina o aluno a ser protagonista. E o que é ser protagonista? É aquele aluno que vai e faz as coisas, que não tem medo de colocar as ideias dele em prática, que não tem medo de se expor, o aluno fala. O aluno, às vezes, você está na aula, você está dando uma proposta e o aluno, ele indaga, ele te questiona, ele quer saber por que você vai dar aquela atividade. Então, a escola de tempo integral, ela deixa o aluno dessa forma. Ele começa a falar mais. Outra coisa, uma coisa que aconteceu lá na escola, a escola não é mais só assim, o aluno não fica só na sala de aula. Não existe isso. O aluno protagonista, ele pode ir onde ele quiser dentro da escola, tá? Desde que ele vá com cuidado, com um trabalho correto, mas ele pode estar na sala da direção, ele pode estar na coordenação, ele pode ir no lugar que ele quiser dentro da escola, porque é um direito que ele tem, como um aluno protagonista. Ele pode, um exemplo que aconteceu lá na escola, tinha um professor de filosofia que o professor ele era muito atrapalhado, assim, ele não conseguia desenvolver as aulas dele, ele dava história, filosofia, projeto de vida e dava mais uma matéria, tá? Que eu não lembro. E aí ele se atrapalhava com as matérias dele e os alunos ficavam mais atrapalhados ainda. Então, os alunos convocaram uma reunião com a diretora e falaram que não queriam mais esse professor na escola, porque não estavam aprendendo nada com ele. Aí foram feitas várias reuniões para ver se ele redirecionava o trabalho dele e tal, e não teve acerto. Aí os alunos, no final, pediram que trocasse de professor, e ele foi cessado e foi colocado outro professor no lugar dele. Então, essa escola de tempo integral, ela tem esse diferencial. Não é mais aquela escola que a gente estava habituado, que o aluno ficava na classe, você era senhor das aulas, né? Porque é isso que acontece. Você chega da sua aula, é você que manda, e o aluno obedece. Na escola de tempo integral, isso não acontece. O aluno tem voz. E se ele reclamar, se ele falar, ele vai ser ouvido, ok? Então, como que funciona? Quando eu dava projeto de vida, eu fazia os guias de aprendizagem, meus planos de aula, e entregava o de projeto de vida, eu tinha que passar para o vice-diretor. É o vice-diretor que me orientava no projeto de vida, né?
Agora que eu estou com protagonismo juvenil, os meus guias de aprendizagem, os meus planos de aula, eu passo para a coordenação geral. A coordenadora geral é que me orienta sobre alguma coisa que ela achar que deve ser orientado, então é ela que me passa essa parte. E os meus planos de aula de arte, eu passo para a coordenação da área de linguagem. Vocês estão conseguindo entender ou eu estou tô correndo? Tá tudo certo. Então, André, acho que basicamente é isso, né, de funcionamento. Deixa eu te comentar uma coisa, Olga, sobre o protagonismo do aluno, porque realmente, a Covid não ajuda a gente, porque a gente está num processo muito complicado, mas é sempre bom conversar com alguém para fazer o resgate. E quando a gente se conversou da última vez, eu estava com essa dificuldade do resgate, você me auxiliou muito. Então, o que eu vou começar a gente falar sobre os espaços de eletiva? Peraí. Então, os espaços de eletiva, a escola pertence ao aluno. Então, o aluno, na eletiva, ele pode usar o espaço que ele achar melhor para desenvolver aquela eletiva. Por exemplo, na minha área de arte, eu fiz diversas eletivas diferentes, né? Até filme eu gravei junto com o André. E assim, para gravar algumas cenas, teve uma cena de um dos filmes que a gente fez, que a aluna estava numa escola e ela sabia que na sala da diretora tinha uma arma. E ela precisava pegar essa arma. Então a gente gravou dentro da sala da diretora. E aí a personagem entrou, né? A aluna entrou e ela abriu as gavetas, ela revirou procurando a arma e a gente colocou a arma dentro de uma das gavetas da mesa da diretora. E ela teve que abrir os armários, ela abriu, e tudo isso a gente fez com consentimento da diretora. Então, assim, o aluno pode fazer. Ele precisava gravar a cena ali. Por que ele teve que gravar essa cena? Porque foi ele que escreveu a história. A história foi ele. Eu simplesmente, eu e o André, a gente direcionava, explicava como que fazia a gravação, como que eles iam posicionar as câmeras. As câmeras eram os próprios celulares. Então, como que seria isso? Agora, os espaços que eles iriam usar foram eles que determinaram. Teve uma eletiva minha, que eu também fiz gravação de vídeo, gravação, edição de vídeo, e os meninos ficam sentados dentro da sala dos professores. Eu tive um parceiro que veio para dar essas aulas, e ele trouxe alguns computadores, ele ligava notebooks em cima da mesa da sala dos professores, os alunos iam para lá, ficavam lá sentados fazendo a aula. Então, assim, os espaços da escola, com exceção da secretaria, porque a secretaria a gente entende que é um lugar que vai atrapalha o andamento da escola mesmo, eles estão lá cuidando de tudo que diz respeito à escola. Então, a secretaria a gente não usa. Mas as outras salas, coordenação, vice-direção, essa direção, essa sala, se o aluno quiser usar, ele pode usar. Sala de leitura, principalmente. Eu fiz muita coisa. Assim, tem muitas aulas, não só minhas, mas dos outros professores, que são feitas na sala de leitura. Então, quando a gente monta as eletivas, pelo menos lá no Major, a gente faz assim. Cada um diz mais ou menos a sala que quer usar. A Yara, que estava lá também, ela vai poder também falar sobre isso, se de repente ela quiser dar alguma opinião. Ela vai entrar num tópico. Então, mas era assim, a gente montava as eletivas e aí a gente ia falando. Por exemplo, eu falava assim, gente, eu vou ter que usar a escola inteira, porque eu tenho essa mania de abusar, né? Aí o outro professor falava, não, eu quero a sala de leitura. O outro falava, não, eu quero ficar lá no pátio, por exemplo, né? Às vezes, o professor de educação física não usava quadra, e quem usava era um outro professor. O laboratório era usado, aí depende do que você vai precisar para essa sua desenvolvimento da sua aula. Acho que é de acordo com o tema, né? Que você vai, de acordo com o tema. Você vai ver quais os espaços que você pode estar utilizando. Exatamente. Os instrumentos que você vai ter que utilizar, não é isso? Eu montei uma eletiva que ela englobava dança e além da dança tinha canto e tinha instrumentos musicais, né?
porque eu tenho uma formação em música, além de arte. Então, a gente usava a quadra, porque eram quase 50 alunos na eletiva. Eu tinha que usar a quadra para fazer a dança. Então, eu usava a quadra, eu usava a sala de arte e eu usava mais uma sala que era para o pessoal dos instrumentos. Então, no final, eu acabei usando 3 salas na escola por conta de uma eletiva, entendeu? E aí eu ia caminhando por todas elas. Ela era muito abusada. Eu era abusada. Mas a Yara também, ela fez uma eletiva de reciclagem, que ela usou várias partes lá, vários departamentos da escola para guardar garrafa, um monte de material que ela usava, e também para guardar as peças que iam ficando prontas. Então, não tem jeito, você acaba usando. E quando era o momento da eletiva, o aluno, ele circula por esses lugares, né? Porque ele tem que ajudar a fazer, a montar essas coisas. Então, ele acaba circulando. Alda, eu queria tirar uma dúvida com você. Você falou que você tinha quase 50 alunos na sua turma. Você era a única responsável desse grupo de eletivas ou você tinha um colega que te auxiliava? Não, nós éramos lá na escola, as eletivas sempre foram feitas em duplas, tá? Então, eram sempre 2 professores. Por isso que eu conseguia. Agora, como que a gente montava? A gente fazia uma propaganda das eletivas, todos os professores passavam de sala em sala fazendo a propaganda. E o aluno, a gente tem do 6º ao 3º do ensino médio, né? O aluno é que escolhia. Então, numa turma de eletiva, a gente tinha todas as séries, entendeu? Eles escolhiam o que eles queriam. Uma coisa que vocês têm que entender, a eletiva, ela tem que contemplar o projeto de vida do aluno. Então, o foco principal é esse. Só que a gente sabe que nem sempre ele escolhe uma eletiva pelo projeto de vida. Ele escolhe porque ele gosta, ele vai se divertir. Outra coisa, a eletiva tem que ser diferente das aulas que eles têm normalmente. Por exemplo, se você dá aula de matemática, sei lá, você dá seus exercícios, você não vai montar uma eletiva de matemática onde ele vai ficar praticando exercício. Você vai fazer alguma eletiva que entre matemática, mas que seja diferente, que seja divertida. E era isso que a gente procurava fazer. As aulas entrava lá, por exemplo, professor de geografia e educação física. Mas era uma aula legal, que o aluno queria participar. Ele ia gostar, ele ia se sentir bem. Então, era isso. E aí, a minha eletiva, geralmente, eu enchia com 50 alunos, porque, assim, os temas que eu uso são temas legais, né? Tá aí a Yara e o André para falar. E eu tinha aluno que, no dia da escolha, ficava chorando porque não conseguiu entrar. E eu morria de dó, e aí eu ia deixando entrar. Então, às vezes, eu ficava com 50 alunos na eletiva. A gente brigava com você por causa disso, porque a média era de 30 alunos, só que você ficava com dó e pegava mais. Você pegava mais. Não, era isso, uma briga porque nossa. Assim, eu sabia que eu ia dar conta. Gente, uma coisa vocês têm que entender. Quando o aluno gosta, ele te ajuda, tá? Isso. Por que eu fazia eletiva com 50 alunos? Porque eu tinha o apoio dos alunos, eles gostavam. Então, eu usava o próprio aluno para me auxiliar nessas aulas. Então, eram praticamente eles que faziam a eletiva. Eu ficava só coordenando ali, vendo o que estava certo, o que estava errado. E aí, eu ia trabalhando dessa forma. Isso acontecia com todos os outros professores, né? Por exemplo, a Yara, quando ela montou essa eletiva de reciclagem, a gente conseguiu fazer uma coisa que foi inédita. A gente fez uma eletiva interdisciplinar. Então, a Yara entrava com a parte dela de montagem e a gente pensou em fazer um cenário, um palco, para uma apresentação. E a Yara conseguiu fazer o palco de garrafa reciclável, de garrafa PET. E aí foram assim, nossa, não sei quantas 1000 garrafas para montar esse palco, mas ele saiu. Eu tenho até a foto dessa eletiva,
Eu passei para o André. Eu já tenho todo o material. Então. Se quiserem, já começo a mostrar. E aí a Yara conseguiu montar o palco com garrafa PET e pallet. E ficou muito legal. E foi feito dança lá em cima, foi feita toda a apresentação da eletiva, foi muito legal. Tem um microfone interferindo no áudio, não sei de quem aí. Não? Será? É o seu. Eu vi a mensagem aqui. Então, André, acho que eu já falei assim... Eu vou começar a fazer uma apresentação e eu pensei em trabalhar com... A pesquisa foi rápida, eu vou até afinar essa pesquisa melhor, porque eu tive de entrar no Facebook de muita gente, puxar foto, pedir fotos, porque são muitas fotos para organizar. Então, o que eu pensei, Olga? A gente mostrar eletivas pouco óbvias, não eletivas óbvias, pouco tipo História e Química, que foi uma eletiva importante, História e Química, Português e Matemática, e aí a gente vai fazendo comentários, eu vou apresentar umas fotos que a Yara me mandou da eletiva que você comentou da estrutura, que foram, na verdade, 4 professores nessa eletiva. Exatamente. Foi você com a Laura, ela não, com o Wilson. Na realidade, eu não estava nessa eletiva. Você estava apoiando a eletiva. Eu apoiei no final, mas eu não Aliás, estava. você apoiava quase todas as eletivas. Quase todas as eletivas, né? Era bem... você era um líbero, né? A gente tinha uma dificuldade de eletivo, você entrava lá... eu te amo. É que assim, gente, na escola integral, vocês têm que procurar ter um espírito colaborativo. Vocês têm que ser amigos, tá? Não pensem que é uma competição. Eu vou fazer uma eletiva melhor que a do outro. Não é competição, é ajuda. Você tem que pensar que se você fizer o melhor, você está fazendo o melhor para o seu aluno, né? E o aluno, ele vai devolver isso para você através de bons trabalhos, bons modos, companheirismo. Então, é isso que é mais importante do que você pensar como uma competição. E aí, quem me pede ajuda, eu vou lá e ajudo. Eu não me desdobro, vou lá e faço, não tem problema. Então, vamos lá. Eu vou abrir uma pasta que eu criei de fotos, e quando você falar, André, eu preciso de um vídeo, aí eu busco o vídeo, que tem muita aba. Tá certo. Tá bom? Vamos lá. Então, isso que você falou do aluno nos espaços, tá? Então, eu vou pegar uma foto aqui. O aluno essa eu acho que era a eletiva da Yara, se não me engano. Não, essa eletiva era era a minha eletiva, essa eletiva. Era a sua eletiva. Exatamente. Então, a gente enxerga que é o aluno que faz, não é o professor. A gente procura dar a ideia da eletiva, mas a gente procura fazer o aluno trabalhar, entendeu? É o aluno que tem que fazer, não é você. Então, olha, aí é uma sala onde a gente já estava... O André, aí nessa parte, já estava fazendo a montagem da eletiva. De origami, né, com biologia eu fiz. Era a eletiva de origami. Então, aí juntou as carteiras, o aluno tinha que subir na mesa para poder pintar, para poder segurar, e era isso. Se ele tivesse que ficar em pé em cima da mesa, ele ia ficar em pé em cima da mesa, para poder terminar a atividade. Então, olha, você está vendo que eles estão aí todos juntos trabalhando. Tem eletivas que você divide o aluno em grupos e ele vai trabalhar. E no final, ele tem que entregar a atividade dele pronta. E aí você dá um tempo para ele. Você faz ele entender que ele faz parte de um grupo e que ele precisa fazer a parte dele para que tudo dê certo. E ele faz, gente. Ele vai lá e faz, realmente faz. Olha aí, essas são imagens dos alunos soltos pela escola. Cada um na sua eletiva fazendo a sua atividade. Então, eles vão, eles fazem, depois eles voltam. Aqui é no Acessa, né, na sala de informática, onde eles estão trabalhando aí o projeto deles. Eles estavam fazendo cartaz da eletiva de cinema, lembra? O cartaz da eletiva de cinema, exatamente. Que a gente quando fez cinema, a gente explicou que tinha os cartazes que divulgavam o filme e todas essas coisas. E aí alguém tinha que fazer esse cartaz.
Então, aquele aluno que era mais habilidoso ia para o computador e ficava lá, entendeu? Era o serviço dele. Essa eletiva... É a nossa de cinema, era a É a produção. nossa de cinema, exatamente. Aqui é uma salinha dos professores, que tinham computadores separados lá do Acessa. E a gente costumava ficar aí fazendo o nosso trabalho. Plano de aula, tudo que a gente tem que fazer. E no dia da eletiva, ficava com os alunos ficavam aí sozinhos. A gente não ficava em cima deles. Eles sabiam que eles tinham que fazer a atividade deles. Então, eles ficavam aí fazendo, ó, tá vendo? E eles estão. A lousa ali, eles usavam para ir anotando o que eles já iam fazendo, o que tinha que ser feito, o que tinha que arrumar. Então, eles iam colocando na lousa aí. Era bem interessante. Olha aí, essa eletiva foi também do filme... A de cinema também, continua. A de cinema. A gente tinha que construir... sabe aquele cenário de filme que fica a marca dos corpos no chão? Então, a gente tinha que fazer isso. E a gente resolveu fazer no papel aí, no papelão. Então, a gente estava montando na sala. Olha, lá no fundo, os alunos estão escurecendo a sala, porque a gente queria a sala bem escura. E aí eu tô aqui, essa pequenininha, pode ver que eu não sou lá grande coisa, né? Sou bem pequenininha. E eu tô aí arrastando os papelões para desenhar os corpos que iam ficar no chão com manchas de sangue e tal. É porque o filme era meio que de assassinato, que é o que sai da cabeça deles, né? Então, a gente estava montando aí. Ok. Vai lá, André. Tudo bem. No início, quando você entrou, eu não estava na escola, eu entrei um ano depois, você fez uma eletiva de matemática? Isso, a minha primeira eletiva foi matemática e arte. Deixa eu mostrar aqui. Então, O Mundo em Movimento. Que foi, a gente deu o nome de O Mundo em Construção. Em construção e depois teve O Mundo em Movimento. O Mundo em Movimento. O que a gente partiu de qual ideia? Matemática trabalha com sólidos geométricos. E toda construção que você vai ver numa cidade, ela vem a partir de sólidos geométricos. Um prédio é o quê? É um retângulo, né? E aí você vai pensando... Poliedro, Olga, eu vou te ajudar. Poliedro, que eu não sei os nomes. Então, assim, os nomes técnicos, era a professora de matemática que falava. Eu ficava com a parte artística. Então, nós idealizamos uma cidade do tamanho da sala de aula, que ela ficasse composta em cima das mesas, e a gente fosse construindo a partir dos sólidos geométricos. E esse foi o resultado, tá vendo? Tudo aí entrou geometria. Olga, que tipo de projeto de vida você enxerga para esses alunos aí? Engenharia, arquitetura, desenho de projetos, né, que tem muito... arquitetura e urbanismo, né, no caso. Eu gosto muito. E o que a gente fez aí? A cidade, ela ficou bem grande, então a gente construiu vários condomínios, e cada condomínio a gente deu o nome de um professor, né? Condomínio André, condomínio Olga, e as ruas a gente deu o nome dos alunos. A gente fez o poste com a plaquinha, deu muito trabalho, gente. Isso aí deu trabalho. Não, se eu falar para vocês, foi muito simples? Não foi muito simples. Deu trabalho, mas olha o resultado. Ficou maravilhoso. Olga, vamos falar assim, eu gosto de ser muito realista com processos porque a gente sempre tem o orgulho do trabalho, mas a gente tem que enxergar o quanto como você falou, deu muito trabalho. Quando você fala deu muito trabalho, o que é muito trabalho? Porque isso é uma sala multisseriada. Que tipos de aluno você tinha aí? Então, eu tinha aluno do 6º ao 3º ano do ensino médio. Eu tinha um grupo de alunos de cada série. Então, o 6º ano, ele não tem tanta habilidade quanto um do 3º. Então, o que a gente fez? Vai construir, por exemplo, as ruas, vamos colocar para o pessoal mais pequenininho. Vai fazer árvore, vamos colocar para tal pessoal. Mas aí, no final, eu já ia perguntando, quem tem habilidade para fazer tal coisa? Às vezes, do 6º ano tinha. Então, ele ia para aquele grupo. Às vezes, em um grupo, tinha um cara do 3º, um do 2º ano, um do 6º ano, um do 8º, e eles trabalhavam juntos.
e o resultado final foi isso. Depois que a gente construía em cartolina os prédios, a gente tinha que ir colando todas as janelinhas. Isso era tudo medido, e aí o aluno media. Então, a gente fazia um trabalho de fábrica. Um fazia as medições, ia marcando com lápis, o outro vinha colando a janelinha onde o outro tinha marcado, aí o outro vinha pondo o papelzinho na borda, e aí foi saindo. Interessante. Você também trabalhava questões de equipe. Equipe o tempo todo. Eles sabem que eles são um grupo e que eles têm que trabalhar em equipe. Os carrinhos, a professora de matemática pegou num site que você já tem o carrinho planificado, é só você montar. Aí a gente imprimiu nas impressoras da escola, foi tudo feito. Tudo o que foi feito assim na parte que usou computador foi tudo na escola, tudo impresso na escola. A gente imprimia as plaquinhas da rua, com nome, com tudo, e aí tinha o aluno que ia colando, ia recortando, e tinha aqueles alunos que tinham mais habilidade para montar os carrinhos. Então, a gente, como que fala, imprimia os carrinhos, eles pintavam a mão na cor que eles queriam, e o outro grupo já ia montando o carrinho. Aí ficou isso aí que vocês estão vendo. Olga, no final, na culminância, o aluno pode levar para casa um carrinho? Pode. O que eu pedi foi para deixar exposto um tempo, mas se depois ele quiser levar para casa dele, ele pode, é um direito dele, foi ele que fez. Teve um McDonald's que ficou perfeito, a menina passou 2 meses montando o McDonald's, e ela conseguiu, e no final ela falou, professora, posso levar? Pode. Eu só pedi para deixar exposto por um tempo, e depois elas montavam. Esse foi outro trabalho feito com matemática e geografia, arte, matemática e geografia. A gente entrou num site da Papercraft, e lá eles ensinam a fazer essas montagens, tudo em papel. E aí a gente imprimiu tudo na escola, as impressões foram coloridas, aí a escola bancou a tinta da impressora, foi tudo impresso na escola. E aí foi um serviço de equipe, de ficar assim, minuciosamente montando cada monumento desse. Esse foi difícil. Esse foi difícil. Deu muito trabalho, mas assim, o final foi maravilhoso. Aí esse mapa mundi, a gente teve que mandar imprimir fora da escola, porque ele tinha que ser aquela impressão gigante do mapa mundi. Então a gente mandou fazer fora da escola, a escola bancou para a gente, né? Não ficou muito caro. E os alunos depois pintaram todo esse mapa mundi para a gente poder fazer essa exposição, tá vendo? Mas ficou um trabalho maravilhoso. A gente tinha vários monumentos do mundo. Ok. Eu vou puxar agora, Olga, uma eletiva que não é sua, e eu queria que você falasse de uma eletiva, eu vou até ajudar a comentar, que é de Química com História, que é uma eletiva pouco usual, né? E é esta eletiva aqui. Sim, vocês estão vendo uma garrafa de cerveja. E foi isso que foi feito na escola. Foi uma eletiva de fermentação. Então, o que teve que ser feito para fazer essa eletiva? Porque o produto final seria um hidromel e cerveja. Eles iriam fazer isso na escola. E também eles iam fazer uma produção de pão artesanal. Então, foi pedida autorização para o pai do aluno, porque o final seria cerveja com álcool, tá? Essa cerveja é alcoólica. Então, o pai do aluno deu a autorização por escrito e foi feita a eletiva. Então, o professor de Química explicou todo o processo da fermentação e eles foram acompanhando. Aí é a visita a uma padaria artesanal que tem aqui perto da nossa escola. E aí um dos professores foi lá, conversou com a dona, levou o projeto da eletiva. Gente, o projeto da eletiva é muito importante. Porque quando a pessoa que a gente vai pedir um favor, né, essa pessoa,
ela vê que tem um projeto, que está tudo embasado na lei, que é mesmo uma coisa para a educação dos alunos, ela abre as portas. E essa senhora, ela abriu a porta da padaria dela, os alunos foram lá, ó, devidamente trajados, ela mostrou como funcionava a padaria artesanal, o que ela fazia, como era, mostrou tudo, como que vendia, como comprava o material para fazer as coisas, e aí depois disso o professor voltou para a escola e começou a produção da cerveja. Olha aí, ó, os alunos ajudando, esse é o professor de química, né, e ele está aí preparando já a fermentação da cerveja. Isso foi feito na cozinha da escola, tá? Lá onde se faz a merenda dos alunos. Deixa eu comentar uma coisa, Olga, aí, que foi assim, muitos pais, o que acontece? Os alunos, eles levam, alguns alunos, eles levam a conversa da escola para dentro da casa. Fala, o professor, eu tenho um monte de eletiva para escolher, eu queria tanto escolher essa eletiva, mãe. Aí eu lembro que essa aluna que vocês estão vendo aí, eu era tutor dessa menina. Aí a gente, na tutoria, ela falou, André, eu não sei o que eu faço de eletiva. Aí eu falei, mas qual é o seu projeto de vida? Aí ela falou assim, eu não sei, né, porque ela não tinha a noção do que era ser projeto de vida. Mas eu conversei com a minha mãe falou que era urgente para eu fazer a de cerveja, que eu tinha de fazer a de cerveja. É lógico que a gente enxergou a má intenção da mãe no processo. E aí, o professor de química, nesse dia, o que ele pensou? Eu passei essa bola para ele e falei, acho que tem os pais, tem interesse nessa eletiva. E aí, lá no fundo, vocês estão vendo um homem com um celular na mão, é um pai participando da eletiva. E esse foi num sábado, que a gente conseguiu a autorização da direção, ele conseguiu, porque ele não ia conseguir fazer isso durante o tempo na escola. Ele teve de abrir um espaço da vida dele no sábado e... Aí, a direção estava junto com ele, eles abriram, como você falou, a cozinha e foram começar a colocar os pais junto com a seletiva. Eu lembro bem desse dia aí. Os pais, tem pais que gostam de participar, né? Quando interessa, eles participam. E aí foi feito. E aí o André tinha uma eletiva de marketing com o André de matemática com a professora de português. Eles montaram a eletiva de marketing. E aí, eles que fizeram os rótulos, né, das garrafas, e fizeram toda a parte de marketing da venda da cerveja. A cerveja, ela foi vendida no dia da festa junina, os pais foram lá, compraram tudo, não sobrou nada, e o aluno que quis levar a cerveja para casa, o pai tinha que ir na escola e comprar. O aluno não tinha acesso. Ele fez... mas ele não experimentou. Se ele experimentou, foi na casa dele. E aí é o rótulo, ó, do Major, que a nossa escola é Major Arci. Então, foi feito aí esse rótulo do Major para ser colocado nas embalagens de cerveja. E o dinheiro que eles receberam da venda foi justamente para bancar todo o gasto que teve. Que o professor investiu aí, ele resolveu investir, né, dinheiro para comprar os cascos, para comprar o material que ia fazer a cerveja, preparar tudo, e isso foi devolvido para ele com a venda das cervejas. Foi bem legal. Foi 100% de lucro, né, André? Foi. Bem... E aí o que sobrou, ele ia refazer essa eletiva no ano seguinte para a festa junina, porque ela acabou sendo um atrativo a mais para a festa junina. O pessoal ia lá na escola e pedia a cerveja do Major, era muito interessante. Deixa eu comentar essa parte da história, que o professor de história é o Rogério, então ele dava toda a aula de quando começou a fermentação, o uso de fermentação pela história. Então ele ia no Egito, falava da fermentação. Exatamente, ele fez toda a parte histórica. Ele fez toda a parte histórica e ele ajudou também na cozinha. No fundo, vocês estão vendo essa parede, essa parceria do professor Rogério com o professor de química, o Emiliano, não começou na fermentação, começou num projeto que também não tinha nada a ver com química, que tinha a ver mais com história, que era um slam que eles faziam. Eles tinham também um slam lá. E aí, eles queriam, além de fazer as rimas com os alunos, eles queriam um projeto gráfico para a escola. Então, a direção cedeu uma parede para a escola e os alunos fizeram o fundo, vocês estão enxergando aí. Esse fundo foi também
título de uma eletiva, isso aí é uma culminância. Então, eles usaram a técnica do stencil, né? Que você faz o molde e aplica na parede. A culminância, ela, na verdade, ela vai trazer a identidade da escola, além de praticar o projeto de vida do aluno. Essa parede, hoje, ela é fixa na escola. Ela não se muda. Então, se eles quiserem retomar essa eletiva, eles vão ter de atualizar essa parede. Eles vão pintar essa parede de branco, de preto, e reatualizar essa parede, que foi cedida para trabalhar uma culminância. Olga, eu queria que você comentasse comigo agora uma atividade de educação física, uma eletiva de educação física com o professor de sala de leitura. O professor de sala de leitura faz eletiva. O professor de sala de leitura, ele também faz eletiva, tá? Ele é uma das duplas lá na nossa escola. O nosso professor de educação física, ele leva os alunos para participar de torneios fora da escola. E quando ele era novo, ele chegou a participar da seleção brasileira de basquete. Só que num dia de jogo oficial, ele sofreu um acidente onde ele fraturou o joelho e ele não pôde mais jogar. Então, ele ficou só dando aula. E por conta disso, ele conhece muita gente do esporte. E quem ele não conhece também, ele vai atrás e acaba conseguindo. Ele usava professor de sala de leitura para fazer os contatos, né? Exatamente. E o professor da sala de leitura ficava no telefone ligando para esse pessoal dos esportes, explicando qual era o projeto e se eles poderiam vir na escola dar uma palestra e tal. E acabava conseguindo. Mandava o projeto da eletiva, eles viam que era legal e eles vinham falar com os alunos. Aqui são os jogos escolares que ele participa com os alunos. Tem a Vila Guarani, que é aí perto, acho que do lado de vocês, que tem os jogos escolares da Vila Guarani. Prefeitura. Ele entra nos jogos da prefeitura. E ele vai e participa. E a gente chega lá e ganha várias medalhas, ó. E os alunos vão, assim, já é uma cultura da escola participar dos jogos da Vila Guarani. E ele usa isso nas eletivas. Então, ele fez uma eletiva que foi muito legal, foi uma volta ao mundo através dos jogos, do esporte. E ele conseguiu trazer muita gente para falar lá na escola sobre isso. André. Oi? O Proatec também faz eletiva, não? Isso é novo, eu não tenho conhecimento. Isso é uma novidade. Antigamente não tinha Proatec. O Proatec auxilia nas eletivas na utilização da parte do Protec. Ele vai ser um auxiliar do professor, por exemplo, se ele precisa utilizar aquele espaço, assessorar os alunos, assessorar o professor, porque muitas vezes o professor quer desenvolver um projeto, mas ele não tem as devidas habilidades lá com a tecnologia, mas ele precisa muito daquela sala para utilizar. Então, o Protec ele vai entrar como auxiliar ali dos professores que querem desenvolver a eletiva dele, daquele espaço, daqueles computadores. Ele tanto auxilia o professor quanto auxilia os alunos. Porque, como a Olga falou, muitas vezes o aluno vai sozinho para lá, porque ele precisa fazer algumas coisas em função da eletiva dele, e aí o Protec está para auxiliar eles. Eu queria comentar essa foto do Gabriel. Esse menino é o Gabriel dos Anjos, ele foi meu tutorado durante 3 anos, e o sonho dele era ser jogador de futebol. Acho que vocês veem isso muito recorrente aí na nossa escola. E o Marcelo, como professor de educação física, não era, quando se enxerga, geralmente você enxerga uma identidade. Como a Olga falou, ela tem uma identidade musical, os professores de educação física têm uma identidade esportiva. Só que o Marcelo, ele era interessante nesse processo, porque, assim, ele não agremiava o futebol exclusivamente. Aliás, o futebol, se duvidasse, era, acho que, um item de vários itens que o Marcelo trabalhava dentro da grade curricular. Ele sempre trabalhava dentro do guia de aprendizagem o máximo de habilidades. Então, o Gabriel, ele iniciou, quando ele entrou, ele mora na Vila Maria, e ele sai da Vila Maria para estudar lá com a gente. E aí, ele queria ser jogador de futebol. Só que o Marcelo, de propósito, foi colocando ele em um máximo de esportes possíveis. E o Gabriel, ele realmente, hoje, ele é federado num clube de futebol, só que ele era muito bom no tênis de mesa, assim, ele ganhava muita medalha no tênis de mesa.
E isso aumentava a autoestima dele com qualquer outra coisa que acontecia na escola. Então, ele voltava com uma medalha, ou com o segundo colocado dele no tênis de mesa, quando ele ia para a escola, ele se sentia pertencente. Tipo assim, é aqui que eu ganho minha medalha, é vindo aqui na escola que eu consigo ser alguém. Independente do projeto, que isso ajudava ele muito, assim, independente do projeto dele ser jogador de futebol. E eu queria, Yara, Olga, que você comentasse a briga que você teve com ele. Era o seguinte, eu entrava na sala, eu começava a falar, e o Gabriel começava a bocejar. Só que o bocejo dele era aquele bem barulhento, sabe? Que chamava atenção. Eu começava a explicar a aula, ele começava a bocejar, os alunos começavam a rir, e aí já era a minha aula. E um dia eu surtei, eu falei, não, chega, você vai parar com isso. E aí foi uma briga feia, mandei ele para a direção, e ele dizia que não, que ele estava com sono, e ele espirrava, e começava a espirrar também, espirrava, e eu falava, gente, será que é meu perfume? Será que sou eu? Eu falei, você deve ter alergia de mim, porque não é possível, né? E aí foi. E aí, quando eu mandei ele para a direção, aí ele teve uma mudança de postura. Aí ele veio reclamar comigo também na tutoria, eu fui pegar no seu pé, né? Para o André vir falar comigo, porque ele tinha mesmo um problema, que ele espirrava. Mas eu falei, isso não é possível. Eu sei que depois que ele foi para a direção, ele mudou a postura dele. E aí, no final, ele acabou se tornando meu amigo e não espirrou mais, graças a Deus. São coisas que acontecem. Olga, fala para mim do Oséias. Onde o Oséias mora? O Oséias é esse menino aí do meio, né? Que ele tá número 1 aí, ele ganhou. O Oséias ele mora em, como é que chama lá? Mogi. Mogi das Cruzes. E todos os dias ele levanta 4 horas da manhã para pegar o trem, para chegar no Major às 7 horas da manhã. E o que acontece quando ele não chega às 7 horas da manhã na escola? Então, quando o aluno não tem um motivo muito sério, né, que ele explique, eles não deixam ele entrar, ele às vezes é obrigado a voltar. Mas lá, na maioria das vezes, a gente entendia que o aluno vinha de longe. Então, a gente dava uma chance dele entrar numa segunda aula, tal, né? Mas isso não era sempre, né? Mas acontece. Bem, o que mais que eu queria... Acho que... Matemática e arte... Eu queria que a gente falasse... Eu vou mostrar aqui um vídeo. Deixa eu parar um pouquinho aqui. São muitas guias. Vamos para os vídeos? Ok, passa o vídeo. Vou fechar o microfone. Tá ok. Minutinho, tá carregando. Participar de uma exposição aí. Olga, quem é esse menino? Esse é o nosso aluno Davi. O Davi, ele é autista, tá? O Davi, quando ele chegou na escola, ele dava muito trabalho para a mãe dele, porque vocês conhecem a realidade do autista. Ele chegava na escola dopado, a mãe enchia ele de remédio, ele não conseguia nem abrir os olhos. E a gente tinha um banco de cimento lá na entrada da escola, ele chegava, ele deitava e ali ele dormia. Ele ficava dormindo a manhã inteira, ele acordava quase na hora do almoço, porque ele era praticamente dopado. E aí a gente começou, eu mesmo fiquei morrendo de dó desse menino, né? Ele nunca teve atenção, porque quando o autista, quando ele fica nervoso, ele surta, ele sai gritando pela escola, é uma coisa absurda. Desestabilizava. Ele fica desestabilizado. A coordenadora, né, que na época ela era somente professora,
ela fez um curso para entender como é que funciona o autista. E aí ela passou informações para a gente, e a gente passou a tratar o menino de forma diferente. Então, ele não conversava com a gente chegava perto, ele saía gritando, ele entrava na sala de aula, você começava a falar, ele saía gritando. Era uma coisa, assim, absurda, muito difícil, porque eu nunca fui preparada para atender um aluno desse, então foi difícil. E aí, o que aconteceu? A gente foi trabalhando esse menino. Então, foi tirando a medicação, foi fazendo ele entender que a gente gostava dele. A foi tutora assim, dele era a Laura, né? era a Laura. Foi um trabalho ela entrou em contato assim... com o médico dele, né? Ela chegou a entrar em contato com o médico para entender o que acontecia. Nós pedimos para parar de sedar tanto o menino, porque ele não tinha nem como respirar na escola. E aí a gente enfrentou grito, choro, correr pela escola, a gente tinha que correr atrás. Mas ele começou a entender que a gente gostava dele. E aí ele começou a mudar a postura dele. Então, assim, hoje, resumindo, ele é um menino que ele faz as atividades que a gente manda, ele conversa com a gente pelo WhatsApp, ele entrega tudo, ele manda o WhatsApp só para dizer bom dia. É uma graça, gente. E era um menino totalmente, assim, perdido, porque a gente não sabia o que fazer com ele. Mas foi um trabalho de formiguinha, de toda a equipe escolar. Formiguinha, gente, e paciência. Não foi fácil. Ele foi aluno da Yara. Yara, você gostaria que você comentasse dele? Você pode abrir o microfone, Yara? Então, sim, abri. Realmente, isso que a Olguinha falou, acontecia mesmo, dele ficar dormindo a manhã inteira, dele gritar, chorar, e eu fiquei desesperada a primeira vez, porque eu falei assim, olha, eu não sei o que eu fazer com esse menino. Eu não sei, a primeira vez que eu vi ele surtado, o professor de biologia saiu com ele para o pátio e tudo mais. Eu falei, mas se acontece isso na minha sala, eu não sei o que fazer com ele. Mas ele, olha, ele é um menino, a gente, né, conforme a gente vai prestando atenção, fazendo intervenções adequadas e tudo mais, a gente vai percebendo que ele é um menino muito inteligente, muito esperto, ele aprendia rápido, porque eu achava que ele não sabia nem ler, ele sabia ler, ele desenhava muito bem, era muito carinhoso, né? E todas essas coisas ele foi se transformando, né? Ao longo dos meses ele foi se transformando. Eu acho que ao longo dos 2 anos, né? Não sei se sincero. Sim, eu fiquei 2 anos com ele. E ele foi se transformando, mas realmente é o que a Olga falou, foi um trabalho de formiguinha, e a equipe toda, e obviamente, gente, tinha muita resistência. Minha, por exemplo, eu falei, o que eu vou ensinar para esse menino? Eu vou ficar só do lado dele, e a coordenadora hoje ela é coordenadora geral, mas antes quando ele entrou, ela era professora, né? Ela era a PCA, né? A Laura, isso. E ela, com muito amor, ela foi, pesquisou, viu o curso, fez curso, pagou curso particular, porque ela estava muito interessada, passou para a gente, fizemos formação, e houve essa transformação, não só do aluno, mas como dos professores também, né? Foi um trabalho realmente em equipe. Eu acho que ele foi um dos grandes desafios de 2018, né, Yara? Ele foi um dos grandes desafios, né? Exatamente. Ele foi um dos grandes desafios mesmo. Essa foto dele foi uma exposição que a diretora pegou ele e levou para ver uma exposição de arte, e ele foi, e olha a felicidade dele. Vou passar o vídeo que eu acho. Bem, Isso vai trazer uma eletiva. Esse garoto, ele é mote de uma eletiva, por isso que ele está aqui. Um minuto. Participar de uma exposição, ele que é um artista. Ele olha normal, olha a cara de babucão. Ele que é um artista, ó, tá achando o máximo. Ai, tá aqui. Tudo bem. E ele foi mote, junto com grandes parceiros na escola na época, de uma eletiva. Eu vou ver se eu acho aqui, Olga, porque o problema daqui, eu não sei se eu vou conseguir achar as fotos das camisetas dele. Que ele criou camisetas, né? E eu gostaria que você falasse da proposta desta eletiva aqui. Deixa eu carregar. Bom, essa eletiva...
Deixa eu aumentar aqui para os meus colegas verem. Você vai passar o vídeo primeiro? Você quer falar ou você quer que eu passe o vídeo? Pode passar o vídeo, depois eu falo. Participar de uma exposição, ele que é um artista. Ele que é um artista, achando massa. Participar de uma exposição, ele que é um artista. Ele que é um artista, achando massa. Participar de uma exposição, ele que é um artista. Ele que é um artista, achando massa. Essas camisetas brancas. Assim, o Davi, a gente descobriu que o Davi desenha muito bem. E aí, a gente fez uma eletiva de top model, né? Que a gente queria fazer um desfile na escola. O André, eu acho que o outro vídeo ainda está rodando, porque eu estou ouvindo a voz da Laura. Eu vou fechar aqui. Isso. Pode filmar também. Tô filmando, tá filmando? Ó, 5. Quando eu tiro 5 de 5, aqui vem 10. Eu tirei 5. Deixa eu fechar aqui. Que aqui ela dando reforço para ele. Então, o Davi desenha muito bem. E os desenhos dele, assim, são umas coisas assim, absurdas. Vocês não têm noção do que esse menino desenha. E aí, quando eu tive a ideia de fazer a seletiva de modelos, a gente teve a ideia de estampar as camisetas com os desenhos do Davi. Então, a gente lançou uma série de camisetas, né? Que a gente ganhou uma doação de camisetas, estampamos, e no dia do desfile o pessoal entrou com as camisetas. Inclusive, esse pessoal que vem aí, esses adultos, são todos ex-modelos que vieram participar do desfile. Pode rodar, André. Bom. Então, essa eletiva, o nome dela foi Top Model. Qual foi a minha ideia? Eu queria fazer um desfile na escola, um desfile de modas, mas eu não queria o aluno lindo e maravilhoso. Eu queria aquele aluno que ninguém enxerga, aquele que fica no cantinho, aquele que fica sozinho, aquele que é o negro, que ninguém está nem aí, a menina que tem o cabelo feio. Eram esses alunos que eu queria, né? O aluno que tem algum problema. A gente teve um menino que desfilou aí, que ele nasceu sem os dedos da mão. Ele é do ensino médio e ele sempre andou escondendo a mão dele. E no dia do desfile, ele passou todo feliz com a mão lá. Era isso que a gente queria. A gente queria que eles entendessem que eles eram perfeitos, que eles eram maravilhosos e que eles precisavam de uma oportunidade. E aí eu juntei com a professora de sociologia, a Laura. Quando eu comecei esse trabalho, eu falei para ela assim, como a gente está na região do Paraíso, ali, Vila Mariana, eu sempre via modelos descendo a rua da escola. E eu falei para ela assim, eu vou parar uma dessas meninas e vou convidar na cara de pau para elas virem aqui dar uma aula para os alunos, explicar como é que é, falar. E aí apareceu um estagiário de arte, foi um cara lá muito legal, o César Facina, e ele falou, olha, eu queria fazer estágio de arte com você. Eu falei, pode fazer. E quando ele viu o que eu estava fazendo, ele me disse que a arte
era a segunda formação dele, que ele, na realidade, era diretor de desfile, né? E aí ele trabalhava com a Fashion Week, com todo esse povo, e aí ele resolveu me ajudar nessa eletiva. Foi uma questão de sorte. Então, ele acabou trazendo os modelos para a escola, para darem depoimento. Ele trouxe dono de agência de modelos para falar como é que é. Então, assim, os alunos tiveram uma aula completa. E para ensaiar para o desfile, ele trouxe um amigo que também é diretor de desfile da São Paulo Fashion Week. Ele veio e ensaiou os alunos para a gente. Esse, que é o Rui, né? O Rui ficou tão encantado de ver que a gente estava fazendo isso na escola, que ele falou que era um lugar que ele nunca imaginou que iriam ter modelos ou alguém pensando em moda. Que ele trouxe o pessoal da São Paulo Fashion Week. Então, ele trouxe, no dia do desfile, a gente teve um telão de 5 metros por 7, que foi trazido da São Paulo Fashion Week. A gente teve o projetor da São Paulo Fashion Week. Eu, na cara de pau, eu queria flores para enfeitar todo o local. Aí, eu vi naquele programa da Record, não, do SBT, de casamentos, Fábrica de Casamentos, eu assistindo uma vez, eu vi falar no André Pedrotti, que é um florista famoso, que assim, ele cobra milhões para enfeitar uma igreja, alguma coisa. E aí eu peguei o telefone dele lá, o contato, e liguei. E aí falei que eu era professora de uma escola estadual, expliquei todo o projeto, passei o projeto por e-mail. No final, ele leu e ele se interessou. Ele falou, não, o que você quer que eu faça? E aí eu falei, eu queria um ramalhete de flores em cada assento para os convidados do desfile. E eu queria o meu desfile todo enfeitado com flores. Eu queria pedir, se você fizer um casamento, por exemplo, no sábado ou no domingo, que você me doasse essas flores que sobraram. Ele falou assim, eu vou fazer melhor. Me dá o dia do desfile, o horário, tudo certinho. Gente, no dia do desfile, esse homem me mandou 2 caminhões de flores. Ele mandou 2 caminhões de flores, 8 funcionários. Os caras chegaram lá de manhã. Quando eu conto isso, me dá até vontade de chorar. Eu tô chorando. Então, porque assim, foi assim, espetacular. Eu falei para ele que um dos sonhos era enfeitar a escola inteira com flores. Eu não queria só o desfile. É porque, assim, eu acho que por ser pequenininha, eu tenho uma mania de grandeza. E aí ele ficou olhando assim, né, ouvindo. A gente teve uma reunião com ele, ele chamou a gente lá, a gente levou o projeto da eletiva escrito, levou fotos do que a gente estava fazendo. E aí ele falou, tá, eu vou pensar. Nessa eu vou pensar, o homem me manda 2 caminhões. Ele mandou vasos com arranjos. Esses funcionários enfeitaram a escola inteirinha com flores. A área do desfile, todas com flores, pôs um ramalhete de flores em cada assento. Quando acabaram os ramalhetes, ele trouxe vasinhos de flores, que o pessoal pôde levar para casa, e ele mandou o pessoal dele fazer arranjos para colocar na cabeça das meninas que iriam desfilar. Então, assim, isso para mim foi assim o máximo, e eu vi a força que você, como educador, você tem. Mas você tem que, como é que se diz? Você tem que embasar o seu trabalho. Eu fiz o projeto da eletiva junto com a minha amiga, e lá a gente colocou tudo que a gente estava planejando. E, inclusive, o que a gente colocou é que a gente queria projetar esse menino autista. E aí a gente conseguiu, através da Ering, a Ering doou camisetas para a gente poder imprimir os desenhos do Davi e rodar esse desfile. Fala do concurso da Turma da Mônica, com a sala de leitura. Ah, sim. Na sala de leitura, tudo aproveitando, né, por parte do desfile, a professora descobriu que ia ter um concurso da Turma da Mônica, né, que era para fazer um desenho, mandar para os estúdios do Maurício de Souza, que eles iam avaliar. E aí também ela mandou o projeto e contou a história do desfile, do Davi, do sucesso. E aí o Maurício de Souza mandou chamar o pessoal que participou para conhecer os estúdios. Então, assim,
foram coisas que a gente conseguiram, não é porque, às vezes, pode ser que alguém esteja pensando, é porque veio o cara lá que tinha contato, é porque a escola está no centro. Não é, gente, é porque se você decide fazer um bom trabalho, você escreve o seu projeto legalzinho, e você vai atrás, você consegue. Não é difícil. A Yara queria fazer uma eletiva, onde ela queria montar um quarto com material reciclado também. Ela queria fazer com madeira, pallets. E a gente conseguiu numa gráfica, que a gráfica doou todos os pallets que a Yara precisou. Então, assim, basta você ter coragem de ir e você explicar que você é um educador, que a sua finalidade não é que você apareça, é que o seu aluno tenha realmente um aprendizado melhor, né? E tenha um conhecimento abrangente de coisas que eles nunca viram, né? No dia do desfile, o que aconteceu? Quando o pessoal da moda, eles são muito assim de colocar no Instagram, de coisa, então eles iam colocando, cada pessoa que ia na escola colocava num lugar, que foi numa escola, assim, e chamou a atenção. No dia do nosso desfile, um dos convidados, uma das pessoas que apareceu para assistir o desfile foi um cantor, o marido da Isabeli Fontana. Ela foi no desfile, junto com o marido dela, que ele é um cantor aí famoso, foi a Lilian Patti, da Rede Globo. Então, assim, a gente recebeu pessoas que eu nunca imaginei na minha vida que estariam numa escola estadual para ver um desfile de aluno. E qual foi o desfile? Que roupa que eles usaram? Eu pedi para eles escolherem o tema, eles escolheram primavera. Então, eu falei, vocês vão escolher a melhor roupa que você tem na sua casa, que você usa, e que você acha que ficaria bem para você desfilar no tema primavera. Foi assim que a gente fez o desfile. A gente não comprou roupa, não mandou fazer roupa, não teve nada disso. Eles trouxeram a roupa que eles tinham em casa, e foi feito o desfile, e foi um sucesso. Esse desfile é comentado até hoje, e, assim, foi sensacional, assim. Falei demais. A Vanete, você queria fazer pergunta, Vanete? Você está aqui no WhatsApp, André, que hora que eu posso fazer pergunta? Não, eu gostei, porque às vezes é como a Olga falou, a gente aqui no Vicente, a gente já fez muitos projetos bonitos, inclusive mesmo eu, quando cheguei aqui como professora, eu fiz da colonização de cana-de-açúcar. Eu fiz o engenho, montei com os alunos, eles fizeram a casa grande do engenho, e eu lembro que eu vinha no Contrafluxo, e eles também, eu pedi a autorização dos pais para vir tudo, e eles vieram, faziam comigo, e eles não tinham ideia de como iria ficar a casa grande da senzala, feita de caixas. E porque eu fui ensinando a ele, nossa, mas foi um sucesso. Aí eu estava pensando aqui, fiz uma eletiva sem... Não, mas é verdade. Esses projetos que vocês fazem na sala de aula, que eu sei que são maravilhosos, todos vocês, meus colegas professores, vocês são capazes de criar coisas maravilhosas. Isso daí vira uma eletiva. O que você fez em 2, 3, 4 aulas, você faz muito mais elaborado para 6 meses. Você consegue um trabalho maravilhoso, não é difícil. Só que, assim, eu queria falar uma coisa. Você não tem que ter vergonha, por exemplo, ligar lá para a Rede Globo e falar assim, vem ver o que eu estou fazendo aqui na escola. Gente, pode ser que não venham, mas pode ser que venham. Assim, você não sabe. Eu nunca ia imaginar que o André Pedrotti ia mandar 2 caminhões de flores, sabe? Nunca. Eu falei, vou tentar. E o cara resolveu mandar. Então, assim... essa coisa que a gente tem que parar de ter medo, a gente tem que ir atrás. Eu com o André, nós fizemos um filme, né? E quando a gente fez o filme, eu fiquei na parte de ensaio com os alunos, de filmagem, e o André foi atrás da parte técnica, né? Então, assim, eu queria filmar no Centro Cultural. O André entrou em contato. A primeira coisa, o primeiro lugar que o André entrou em contato foi com o SP Cine.
E aí eu falei para ele, é um filme de escola, para que isso? Ele falou, não, nós temos que entrar em contato porque nós vamos gravar na rua, não sei o quê. Gente, a SP Cine, eles deram todo o apoio que a gente precisava. Eles mandaram um e-mail marcando uma reunião. Eles queriam saber se a gente ia usar helicóptero, se a gente ia usar drone, se ia precisar fechar a rua. Foi uma coisa tão absurda que eu não sabia nem o que responder para o André. Aí eles mandaram uma ficha técnica para a gente preencher o que a gente queria no nosso filme, que eles pudessem proporcionar para a gente. Então, assim, quando que eu ia imaginar que isso ia acontecer? E aí eles possibilitaram que a gente filmasse no Centro Cultural de São Paulo e no Parque da Aclimação. Então, assim, tudo pela SP Cine, uma coisa que eu nunca imaginava na minha vida. E através do contato do André lá, o André mandou um e-mail perguntando, pedindo, e eles responderam. Então, a gente tem que arriscar, né? Uhum. Então, tá desligado seu microfone, André. André? Seu microfone está desligado. Perdão, eu estou buscando material para apresentar. Esse do cinema, a gente tem o YouTube, a gente até pensou em competir no mercado juvenil de curta-metragens, né, das universidades. Você lembra desse projeto final, Olga, que a gente ia competir? Lembro, porque eu só queria ele pedir, tem registro, Vanete, fecha né? o seu microfone, Vanete. Que eu não sei por que o seu microfone dá uma interferência. A gente ia competir, né, no nível universitário, porque tinha o Luan, né, que era o roteirista, e o G, que era o diretor. Exatamente. Assim, nós fomos classificados como curta-metragem estudantil pela SP Cine. Nós ganhamos um número de decreto deles lá, que a gente fez o filme, que o filme está valendo. Eles mandaram uma lista de músicas que não tinham direitos autorais, que a gente podia inserir no filme. Então, assim, foi uma coisa muito legal, que eu não esperava que acontecesse, e aconteceu por conta de um e-mail que o André resolveu mandar para a SP Cine. Uma coisa, assim, muito simples, né? Eu vou compartilhar a foto do núcleo criativo, porque o certo era compartilhar o vídeo no YouTube, só que o filme está lá no YouTube, ele tem licença livre. Eu só vou compartilhar. Depois você passa, para quem tiver curiosidade, quiser dar risada um pouco. Vocês estão vendo aí, não, a foto? Dá para ver, dá para ver. Olga, fala desse dia no Centro Cultural. Então, esse dia foi o dia que nós fomos conversar com a direção do Centro Cultural. Então, esse pessoal é o elenco criativo do filme. O menino que está abaixado, ele é um dos diretores. O gordinho de óculos, ele foi o que escreveu a história. E essa menina que está do lado, ela fez os bodyboards, né? Que é a história do filme toda desenhada, né? Para a gente saber como que aconteceria. E aí tá eu, né, apoiada no André. Como eu disse, eu não sou lá grande coisa, tá vendo o tamanho, né? Então, nesse dia, a gente levou esses 3, por quê? Porque a eletiva foi uma ideia nossa, mas quem é protagonista não somos nós, é o aluno. Então, quem ia conversar com a direção do Centro Cultural eram eles, não era a gente. A gente só ia acompanhar. E foi o que aconteceu. O diretor, a gente marcou hora, o diretor veio, nos recebeu muito bem, perguntou o que a gente pensava em fazer, os meninos falaram, a gente ficou só do lado ouvindo, alguma coisinha que eles deixavam de falar, que a gente interferia e falava. Mas assim, quem fez toda a tramitagem foram eles. O diretor mostrou o Centro Cultural inteirinho para a gente, e aí falou para a gente escolher o que a gente queria fazer lá, quais as áreas a gente queria usar, que no dia da filmagem ele ia franquear aquela área para a gente. E foi o que foi feito, né? E ele até nos ofereceu uma sala no Centro Cultural. Se a gente quisesse fazer a estreia do filme lá, poderia fazer, que eles iam ceder a sala. Então, assim, foi um negócio muito legal. E aí era uma exposição que estava tendo no Centro Cultural, que a gente foi e resolveu tirar essa foto aí, para deixar registrado.
é importante a gente mostrar tudo registrado. Pode ser uma foto, tudo é registro, né, Olga? Gente, uma coisa que vocês não podem esquecer. Fez a eletiva, o aluno está trabalhando, tira foto. O aluno tá conversando, tira foto. Você está com o aluno, pede para alguém tirar uma foto onde você apareça. Porque tudo isso é prova para você na escola de tempo integral. Eles falam assim, eu quero ver... como é que é o termo que eles usam, André? Evidência. As evidências. As Eu evidências. quero as evidências. O que é a sua evidência? São as fotos que você tem, as filmagens que você tem, tá? Olga, isso aí faz parte da eletiva do cinema. Exatamente. Era os corpos que eu falei que a gente ia desenhar, o sangue nas paredes aí, né? Essas coisas são mesas da sala de arte que a gente colocou de pé para fazer todo o cenário. Esses computadores, a gente ia deixando rodando cenas do filme. A sala foi toda escurecida, e aí a gente fez como se fosse um cenário de crime. Você fez um teatro. Eu fiz um teatro. Nós Os tivemos alunos uma briga ficaram no dia aí, você brigamos. Foi. O André não queria essa ideia, eu queria, ele não queria, nós brigamos, ele parou de falar comigo, depois nós voltamos a nos falar e deu tudo certo. Essa sala ela foi escurecida e todos os personagens do filme estavam aí. Inclusive cenas de assassinato a gente rodou aí nesse meio. Então, a gente colocava os alunos de 15 em 15 dentro da sala, com uma música, assim, de terror, assim, aquela música especial, e aí eles começavam a encenar, eles saíam de trás das mesas aí que estão levantadas e faziam uma cena do filme e paralisavam a cena. E aí foi muito legal, porque a escola inteira queria entrar nessa sala, e queria porque queria entrar nessa sala. Então, a gente apresentou, assim, mais de 30 vezes a mesma apresentação para todo mundo conseguir ver. Mas foi muito legal. Você ganhou na briga. Eu ganhei, né? Na minha briga... Você tinha toda a razão, amor. Você tinha toda a razão. Na matemática aí, existia uma cena de uma... Porque ele tinha uma ideia de jogos mortais, esse filme. Então, quem for assistir esse filme, você vai enxergar lá que tinha um desafio matemático, que a vítima não resolvesse o desafio matemático, era de uma função trigonométrica, ele ia morrer. E quando a gente fez esse cenário, porque assim, a minha ideia era só fechar o cenário e deixar o cenário rodar, só que a Olga, ela tem isso que vocês viram, formiga na bunda. Então, ela não para. A Olga, trabalhar com gente impaciente é a melhor coisa que tem, porque assim, o que eu gosto de trabalhar com gente assim, porque a pessoa, além dela ser impaciente, ela se envolve no processo. E quem se envolve no processo te ajuda, você sai da inércia. Então, essas distâncias, esses espirros de sangue foram idealizados no CSI, porque você enxerga que existe uma ciência forense, então a gente tentava trazer um pouco de ciência nesse processo, quando mostrava essas imagens para o aluno. Quando um investigador vai ver a cena, eu falava da temperatura do fígado, que determinada temperatura já mostrava o tempo de morte do cadáver. Então, tudo isso entrava, porque eu também dava aula de física na escola, então tudo isso entrava na hora da gente fazer o cenário e explicar o porquê. Então, eles também tinham que fazer essas explicações. Olga, é muito tempo, a gente já está encerrando, daqui a pouco faltam 5 minutos, você vê que é material pra caramba. Não vai, é muita coisa, se eu falar assim, do volume de material que nós já produzimos. Eu queria que você comentasse por que eu volto para o Davi, porque o Davi, ele é um aluno que, tipo, é desafio de todas as escolas, e aí eu achei aquele vídeo dele na máquina de costura, eu queria que você falasse desse último projeto seu, tudo bem? Tá certo, passa o vídeo que aí eu comento. Então, tá bom, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ele tá lá na Laura, e achar esse vídeo, porque a Laura, ela tem um bom acervo de documentação. Você também tem um vídeo, vou começar com o vídeo do menino, depois o vídeo do Davi, ok? Não, esse que você colocou é o Davi. Sim, porque o que você fez com um foi feito com o Davi também. Bom, pode falar, Olga. Bom, aí a gente fez uma eletiva com uma continuação da eletiva Top Model.
Aí a gente fez uma oficina de modelagem, né? A gente conseguiu umas modelagens, né? Umas mulheres que faziam modelagens. As Elas máquinas, vieram... Olga, como é que você conseguiu as máquinas? Teve uma mãe? Então, teve uma mãe que emprestou uma das dela e eu peguei uma da minha sogra e levei para a escola. E Isso é aí bom a gente enxergar montava isso. no dia da eletiva. E aí, como que foi? Os alunos tiveram que aprender a usar a máquina, a fazer uma costura reta. E eu sei, assim, um pouco de costura, não sei cortar e costurar, mas eu sei usar a máquina. Então, aí eu estou auxiliando o menino a fazer uma costura. Mas aí ele já está fechando a roupa que ele cortou e ele já está costurando a roupa dele, né? Então, se você quiser passar o vídeo... Eu vou passar os dois. Olha aí, ó. E o legal é que ele costurou mesmo. Esse aí é um aluno do 7º ano. Legal. Máquina é comigo, costura é comigo mesmo, André. Eu pensei em você, Vanete. E assim, gente, quem mais queria costurar eram os meninos. Era uma coisa absurda. Os meninos adoraram essa eletiva. Esse é o menino autista. É aquele que foi o mote do tema passado. Então, e foi feito com todo cuidado. Eu expliquei que se pusesse a mão ali embaixo, a agulha ia bater na mão, ia machucar, eles sabiam de tudo. E assim, ele quis entrar na eletiva e ele quis costurar e ele aprendeu a costurar e ele fez uma camiseta para ele no final. Foi muito legal. Tá. Olga, essa sua eletiva, ela não ficou, como você falou, ela não era de costura, você teve várias áreas nessa eletiva, né? Eu convidei várias pessoas que vieram falar sobre essa parte ligada à moda, né? No caso, a você construir então, uma camiseta. Era moda. Foi a construção e modelagem de uma camiseta. Então, a gente conseguiu uma moça que falava sobre a história da camiseta. Então, ela trouxe desde o Egito Antigo até os tempos atuais a história da moda da camiseta, como que é feito, como que foi pensado. A gente conseguiu uma mulher que ela faz um trabalho com as bonecas Barbies. Ela mandou fazer as Barbies, cada uma com um corpo parecido com o corpo humano. Uma que tem mais bunda, uma que tem mais seio, uma que tem pouco seio, tem mais quadril e tem o ombro pequeno, tem mais ombro e menos quadril. E aí ela levava essas bonecas e explicava como que você tem que usar a roupa para melhorar o efeito da roupa no seu corpo. E ela explicou todos esses, que foi o dia do biotipo, né? Então a gente conseguiu, assim, através de... Via lá a pessoa, entrava em contato, explicava o projeto da escola e perguntava se ela queria participar com a boa vontade dela, o amor e o carinho. E as pessoas acabam topando, foi tudo assim. E aí elas vinham no dia que elas podiam, eu explicava o horário da eletiva, ela via um dia que ela pudesse estar livre naquele horário, e ela vinha na escola e fazia a aula dela. Então foi bem tranquilo, assim, a gente conseguiu tudo muito assim. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, na culminância, eu vou fazer uma pergunta bem prática agora. É muito prática essa pergunta, porque eles ainda não tiveram uma culminância física. Então, no dia da culminância, aonde o professor fica, quem vem na culminância e o que o aluno faz? Então, o dia da culminância é o dia que você vai mostrar o que foi feito naquela eletiva. Então, quem vai aparecer é o aluno, né? Você vai estar ali de retaguarda, ajudando o seu aluno a mostrar o que ele fez. Mas quem vai apresentar, quem vai mostrar, quem vai fazer é o aluno. É ele que entra, que mostra, que fala. Quem vem visitar? Os pais, a comunidade, outras escolas, quem você quiser chamar. Professores, vamos pensar. Quem vem da diretoria de ensino e por que vem, o que eles fazem? Então, a diretoria de ensino, quando ela chega a vir, ela vem para curiar mesmo, para ver o que você está fazendo. E eles vêm para olhar e para te criticar ou não, que a diretoria de ensino, infelizmente, faz isso.
E aí, quando chega e encontra um trabalho maravilhoso, eles ficam sem graça e eles têm que te aplaudir. Então, é isso que acaba acontecendo. O que a diretoria de ensino fala com o aluno? Quem vai? Geralmente vão os supervisores e vão os coordenadores do projeto da escola de tempo integral. O que eles fazem? Eles entram nas salas que está sendo apresentada a culminância e conversam com o aluno que está lá, tá? Geralmente eles fazem isso para saber como é que foi, o que você fez, o que você aprendeu, o que tem a ver com o seu projeto de vida. Vanete está levantando a mão. Abre o microfone, Vanete. No caso, isso é com a presença física, né? Presencial. Mas e no virtual? Boa. Como foi no virtual? No virtual, gente, é da mesma forma. O aluno entra, ele está lá, ele vai ter que apresentar, ele vai ter que falar. Então, ele faz, ele mostra, ele dança, ele vai dançar, dança lá da casa dele para a gente assistir. E é isso que acontece. E se a supervisão quiser fazer uma pergunta para ele, faz, como a gente está fazendo aqui. Por exemplo, abre uma reunião, como a gente... Exatamente. E aí, o que você vai fazer? Como você fez a eletiva meio presencial e virtual, né? Porque é o que está acontecendo agora, você tem que ter muita foto para você mostrar o que você fez, né? E no dia, eu costumo fazer assim, eu convido uns alunos para eles falarem. E aí eles falam o que eles sentiram, o que eles acharam, ou se eles fizeram alguma coisa, como foi fazer aquilo, eles dão um depoimento, entendeu? E aí quem estiver assistindo, se quiser fazer uma pergunta para eles, fazem também como vocês estão fazendo aqui comigo. Geralmente, que pergunta o supervisor de ensino faz para o aluno? Ele pergunta sobre o projeto de vida, essa é a primeira. O que tem a ver com o seu projeto de vida? O que você aprendeu aí que vai te fazer conseguir uma profissão, fazer uma faculdade? E como foi para você fazer a seletiva? Então, é sempre esse tipo de pergunta. Porque, assim, gente, o que importa é o aluno, é aquilo que eu falei, o professor não fez mais que obrigação. Entenderam? Então, infelizmente, quem importa é o aluno. Se o aluno chegar na hora e falar, foi uma porcaria, eu não aprendi nada, é isso aí. Não tem jeito. Por isso que eu costumo, gente, eu vou falar a verdade, eu não ponho qualquer aluno para falar. Eu converso com eles antes. Eu falo, vou escolher lá a Mariazinha. Vem cá, olha, eu escolhi você para me representar na eletiva, para falar o que nós fizemos. Você topa? E aí eu vou meio que olhando o que ela vai falar. Ela me manda coisas no particular, eu mando para ela, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Mais ou menos preparo o aluno para não ser pega de surpresa, entendeu? André. Mas, geralmente, isso que a Olga está falando, geralmente você tem esse comportamento nos 6º, 7º anos, até 8º. O aluno, quando ele está na escola de período integral, já no 3º ano, ele já sabe que ele já sabe. Ele já sabe que o supervisor de ensino vai lá nele perguntar. Ele já sabe. É a 4ª eletiva dele, é a 5ª eletiva dele, ele já sabe. Ele até sabe o nome da supervisora de ensino. É verdade. Eles sabem o nome da supervisora de ensino, eles sabem o nome do cara da diretoria de ensino, eles almoçam, a supervisora de ensino almoça com o aluno na cadeira, não é? Exatamente. A nossa supervisora, ela vai lá para o refeitório, senta com eles, pergunta se a comida é boa, pergunta tudo, gente. E até pergunta, a professora Yara, o que você acha da aula dela? É bem assim. André, eu quero abrir aqui, algum professor, estamos com 28 pessoas aqui, querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Fique à vontade, por favor. Só vou fazer um comentário sobre isso do supervisor. Nesse momento é que acontece a real avaliação do trabalho da APEI. É nesse momento que eu tenho contato com o aluno, porque quando eu passo a informação, ela sabe que a informação está filtrada. Quando o PCG passa a informação, é a mesma coisa. No contato com o aluno, eles têm a real avaliação dos projetos que estão acontecendo na escola. Por isso que eles fazem esse trabalho de conversar muito com o aluno. Exatamente.
E isso que você falou é importante, porque eu acho que o professor funciona como... É o aluno que faz tudo, mas o professor é o condutor da situação. Isso. Extremamente importante. Alguém mais, por favor? Alguém levantou a mão aí. Quem levantou? Alcione. Então, já decidiu se a nossa vai ser, essa do dia 12/7, vai ser online ou presencial? Bem, temos presencial e temos online, né? Vai ser Você dividido. pode conversar com os alunos, porque eles podem vir fazer presencial se quiser. Então, é isso que a gente precisava definir, porque, assim, tem o pessoal que tá fazendo as aulas presenciais e que podem aproveitar esse tempo, né, para preparar alguma coisa. Hoje mesmo... E quem está fazendo só online também, né? Isso. Hoje mesmo, eu e a Guilmar, tivemos a oportunidade de conversar com o professor Everaldo, está fazendo uma, e olha, os meninos estão encantados. E eu acho que vai ser um sucesso. E foi muito interessante a fala da aluna, a própria aluna falando que o quanto ela era tímida, o quanto ela nunca falava nada, e de repente ela fez a pergunta, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui que eu estou falando sem parar? Foi muito bacana. Isso mesmo. Que bacana. Alguém mais fazer pergunta, gente? É 1h e quase 2 horas de ATPC. A Olga já deve estar cansada. Olga, só para falar uma coisa que eu acho assim impressionante, quando vocês colocaram o caso aí do Davi, o que eu fico imaginando, o grau de importância que a escola teve e os profissionais da escola na vida desse menino, que na verdade estava jogado, esse menino estava jogado. Se não fosse a escola, talvez ele estivesse jogado até hoje num banco dormindo. Não, isso é verdade. E assim, o Davi... nível de importância da escola, dos profissionais da escola, na vida desse menino, nessa transformação, eu falo, não tem dinheiro que pague isso. O Davi, até hoje, ele manda pra gente no nosso privado, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Bom Domingo, e assim, uma criança autista, que vivia dormindo. Então, assim, para nós, é sensacional, né? Não tem dinheiro que pague isso. Deu trabalho? Deu trabalho. Não foi fácil. Eu pensei muito em convidar você, Olga, primeiro pelo nível de amizade que eu tenho com você, que é... nem falar, né? Eu e você e eu. Tenho assim, pasta Olguinha e eu e Olguinha. É um nível como eu tenho com a Yara, Yarinha e eu e Yarinha. E é assim, o quanto eu preciso também deixar grato, assim, vou deixar isso público, o quanto você sabe o quanto eu fico babando o seu ovo, isso sempre foi. E eu não enxergaria você estar nesse desafio de estar numa nova escola sem seu apoio. Você me apoiou muito para vir para cá, você foi uma das pessoas que me incentivaram muito em mudança, você é uma pessoa naturalmente de mudança, você foi uma pessoa que me fez ir para você me formou em dança. Eu, um professor de matemática, você lembra que você me mandou para a diretoria de ensino fazer uma formação de dança? E eu queria agradecer em nome de todos. Eu queria que, se você pudesse, um dia que você tivesse mais condições, a gente pudesse fazer de novo. E aí fica o convite para o pessoal da tarde também. É essencial isso, eu acho que essa troca, essa energia, é a replicabilidade, a verdadeira replicabilidade. Muito obrigado, porque você é sincera quando você fala, e você fala assim, gente, eu vou falar a verdade, é assim, essa é a fala, essa é a verdadeira fala, de um professor que apanhou, e que hoje você está num nível, mas é porque você apanhou lá atrás. Eu sei que você ficou até 6 horas da tarde na escola, eu sei que você, sábados, a gente pintava muro, eu sei o que é. E eu vou deixar você emocionada, mas eu amo você, obrigado. Só fechando aqui o gancho, aqui no aluno aí, que vocês tiverem esse trabalho todo é o Davi? Não, desculpa. Davi, né? Eu só quero informar aqui para os nossos professores, principalmente do primeiro turno, que temos muitos Davis
aqui no Vicente Hall, gente. Tem um time de futebol de muito Davis precisando de um ombro, precisando de um colo, precisando de um apoio, precisando de uma conversa, precisando de um coração imenso. E pode me procurar, porque eu já tenho uma lista imensa. Essa semana mesmo, eu já estive conversando com vários, e tem uma lista imensa já para estar distribuindo esse trabalho que a gente vai ter com vários Davis aqui na escola. Mas, se Deus quiser, vamos conseguir. E vamos em frente. Olga, muito obrigado por você ter dado essa oportunidade a gente de conhecer, de participar e de transmitir esse seu conhecimento. E eu acho que é isso. É a gente, na nossa união, é pegando na mão de cada um, que a gente chega no caminho certo. Tá bom? É a habilidade na prática, né, Olga, que aconteceu aqui hoje. Com certeza você nos ajudou muito, porque traz inspiração, é o modelo, é o exemplo que a gente vê. Às vezes, quando está começando a pensar, tudo é muito difícil. Difícil mas é possível que aconteça. É possível fazer. E isso é muito importante, você trazer toda essa vivência, essa experiência para a gente. Olha, obrigada, viu? Obrigada. Então, olha, gente, eu que agradeço vocês terem me recebido com todo o carinho aí de vocês. Você vai visitar a gente lá, né, Olga? Você vem eu quero um dia fazer uma visita aí na escola, porque eu fiquei babando com as fotos que o André mandou. Achei a escola linda. Eu fiz um comercial aquele jardim. Eu tô tentando arrastar ela. Faz tempo, gente. Eu tô aqui, ó. Venha, Olga, ele quer que eu saia da escola, olha isso. Não, mas assim, gente, fácil não é, tá? É um projeto novo, né? É uma escola nova. Eu não vou dizer que seja fácil. Foi muito difícil. A gente está no nível que a gente está agora. A gente apanhou muito. Eu tive eletiva que não deu certo. Aí eu tive que mudar, sabe? Aconteceu. Mas assim, no final, quando você pega o jeito, tudo dá certo. E assim, não tenham medo. Quem não tenta, né, tá? Olga? Só não erra quem não tenta fazer. Né? Exatamente. Então, não tenham medo, assim, do aluno ter que dizer como é seu trabalho. Não tenham medo disso. Porque vocês são professores, eu sei que todos vocês fazem um excelente trabalho. Professor é fogo, né? Professor devia estar num pedestal, né? Eu acho, porque eu também sou professor, eu sei o que vocês passam, né? Principalmente o povo da matemática, que tem que fazer o aluno entender a tal da matemática, que não é fácil. Eu entendo. Ela está falando por causa do índice, porque o índice o índice que vocês têm que alcançar em português e matemática, porque assim, na minha escola a gente brinca que nós somos os outros, né? A nossa matéria está lá de enfeite, porque o que é focado é português e matemática. Se no índice vocês não tiverem com aquele índice, aí começa a cobrança. Então, assim, é bem complicado. Mas eu sei que vocês, com força de vontade e fazendo o que vocês já sabem fazer, vocês vão conseguir, tá bom? E é isso, um beijo para cada um de vocês e muito obrigada. Obrigado, Vanete, pela oportunidade de ter trazido essa convidada linda e graciosa. Obrigado, Guilmar, por ter dado essa oportunidade para a gente. Obrigada a você também, André, por ter trazido. Olha, acrescentou muito, muito. Que venham mais, a gente está sempre aberto a receber novas orientações. Aí ela quer falar. Aí ela quer falar depois. E eu fico grata a você por ter dado essa oportunidade para a gente. E Arinha? Então, faz tempo que eu estou com a mão levantada aqui. Desculpa. Gente, eu quero agradecer a Olguinha de ter vindo. Eu sou fã da Olga em todos os sentidos. Ela toca muito bem. Qual é mesmo o instrumento sax que você toca? Eu sou saxofonista. Então, assim, eu falo que nas horas vagas eu estou na orquestra tocando. O filho dela é professor. Ela é... Isso, ela é maravilhosa. Você nem está sabendo, o Vinícius agora é professor também, ele é músico profissional, mas como na pandemia parou tudo, os teatros pararam, eu falei para ele, vem dar aula, fica dando aula por enquanto, e ele entrou também como Proatec e professor de arte no Caetano de Campos.   E ele está lá, trilhando o nosso caminho agora.  Isso.
Ok. Alcione. O filho da Olga é maravilhoso. Ele já foi na escola fazer apresentação, participar lá, dar uma canjinha lá para gente, para os alunos. Ele é maravilhoso também. E a Olga é a melhor professora de arte que eu já conheci em toda a minha vida. Olga, é verdade, você tem uma Olga. canja pra gente, é uma amiga e tomar um café com a gente. Olha, quem sabe, quando puder, a gente pode marcar uma apresentação aí, não tem problema não. A gente vai. Sim, a gente toma um café e você dá uma canja pra gente. Alcione. Você levantou a mão? Alcione levantou a mão. Não, eu esqueci de abaixar aquela hora. Quem mais levantou a mão pode falar, então, que eu vi mais um professor falando, querendo falar. Era eu, André. Então, falar, eu não terminei de falar ainda. Desculpa, vou deixar a Yara desculpa, falar. deixa a Yara Educação. terminar. Vai, Yara, pode falar. Fala, Yara. Obrigado. Então, o que eu queria dizer é a questão da parceria, né, que é muito importante nas eletivas, porque cada parceiro que eu tive nas eletivas, eu participei de 5 eletivas lá, e cada parceiro que eu tive me ensinou coisas, me ensinou muitas coisas. A Olga, eu não fui parceira dela em nenhuma eletiva, mas ela estava sempre me ajudando, sempre me socorrendo. A primeira eletiva que eu trabalhei, que eu fiz lá, que foi a questão do palco, que eu me prontifiquei a fazer, tudo, me comprometi para fazer o palco, né? Em princípio era para ser tudo de garrafa PET, mas aí fizemos cálculos, e aí entra a física também, não, mas não vai dar mais. E aí, a pallet foi a Olga. Então, assim, eu tenho muito a agradecer, viu, Olguinha, a você, e que sempre me ajudou em todas as, mesmo trabalho, mesmo aula que tinha que dar, sempre me dava dica. Aí, ó, e na escola eu peguei a sua eletiva, tá aí, Yara. Isso mesmo. Na escola de período integral tem muito disso, de um ajudar o outro, não tem aquela competitividade, né? Então, ela nem precisaria estar me ajudando, mas ela sentou uma tarde lá, estava em aula de estudo, ela falou assim, eu não vou sair daqui enquanto eu não definir aqui com esses pallets. Aí ela ficou lá, porque os pallets eram de tamanhos diferentes, alturas diferentes, e ela sentou lá, foi fazendo os meninos se movimentarem, e até sair o palco, ajudar bonitinho. Aí ela chegava às 7 horas da manhã e falava assim, eu vi um monte de pallet em tal lugar lá, acho que eles vão descartar, você não quer ir pegar? Eu quero. Ia lá pegar um pouco de pallet. Aí outro dia ela vinha, chegava e falava assim, você está falando ainda de caixotinho de feira, de caixote de madeira? Então, em tal lugar tem, você não quer ir? Vamos. A Olga ia lá me ajudar. Ela não precisava me ajudar, mas ela estava assim, sempre pronta para ajudar. E isso eu já tinha comigo e fortaleceu depois que eu saí da escola, depois que eu entrei na escola Major Arci, de ajudar as pessoas, de reforçar e de estar sempre colaborando. Muito obrigada. Você sempre foi muito boa. Pronto, terminei. Pode falar, Dani. Muito boa, professora. Não era difícil te ajudar. Já estão cobrando aqui para você trazer os fax, viu? No dia da sua visita. Lá vai. Tá certo. Primeiramente, né, a todos. Vanete, você viu que a minha voz já melhorou em relação à manhã? De manhã eu estava praticamente sem voz, que ontem eu fiz uma endoscopia e acho que judiaram bastante do meu estômago. Mas, Olga, parabéns. Parabéns. Eu fico muito feliz em ver professoras assim, né, com orgulho, falando do seu trabalho. Eu não sou daqui de São Paulo, eu sou de Campos do Jordão. Então, assim, me faz lembrar muito os meus colegas, né, lá da minha cidade, da minha diretoria. Então, da minha antiga diretoria, né, porque agora eu não faço parte mais de lá. Mas, assim, parabéns. Fiquei muito feliz e quero muito te conhecer pessoalmente. Tá bom? Obrigada. E tenho a todos uma boa tarde. Obrigada. Estou até sem graça, viu? Não sei nem o que falar mais. Yarinha, eu te amo. Quem vai ser o primeiro a desligar? Obrigada, André.
Muito obrigada, Olga, obrigada, Guiomar, todo mundo, obrigada, meus professores. Olga, nós estamos te aguardando, tá? Professor do Vicente. Obrigadão, hein? Obrigada, gente. Tchau. Tirou foto, André. Tirou print, que eu não sei tirar print. Tirei print, Vanete, tirei print. As evidências, viu? Tá bom, Vanete, tá gravado 100%. 2 horas de reunião, maior evidência que essa impossível, Vanete. Tá bom, brigadão. Beijo. Tchau pra Beijo, vocês. meus amores. Até amanhã. Tchau, gente. Adorei a formação. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Não que não seja importante, mas acho que é o que está dentro do currículo, da habilidade que a gente